aí, qual é o conceito da personalidade, então, dentro da terapia do esquema? Como que a gente vê a personalidade ser desenvolvida, né? Então, ela é vista como um processo natural e que vai ter as suas fundações com bases genéticas, então eu herdo, obviamente, e essas questões que eu herdo vão definir o meu temperamento, que já já vou falar para vocês. E o meu temperamento vai definir qual vai ser a minha tendência comportamental, qual vai ser a minha tendência afetiva com relação às coisas, cognitivas, de interpretação das coisas e motivacionais. Então, eu tenho coisas que eu herdo, base biológica, que determina o temperamento, e esse temperamento influencia na maneira como eu me comporto, me sinto, penso e me motivo para as coisas. E tudo isso, esse bololô todo, é altamente influenciado e sofre efeitos do ambiente. Então, o ambiente que eu também estou inserida pode, de certa forma, modificar, modular todas essas questões, né? Por meio de coisas que a gente aprende no transcorrer do nosso ciclo vital. Então, o temperamento, ele é mais explicitado na terapia do esquema, dificilmente vocês vão ver falar sobre temperamento em outra abordagem dentro da TC, e a gente entende ele como a base que vai determinar essas tendências de funcionamento do indivíduo. Então, ele tem um efeito vital sobre o resultado final da personalidade e da identidade daquela pessoa. A gente precisa entender que a personalidade tem uma base biológica, e essa base biológica é o que vai determinar o nosso temperamento, que por consequência vai determinar todas as outras coisas, e obviamente tudo isso influenciado pelo contexto, né, pelo ambiente que eu estou inserido. Uma outra questão que é importante a gente pensar em relação ao temperamento é a ideia de que é o temperamento que vai determinar a quantidade ideal, isso é muito importante, que vai ser necessária para que aquele indivíduo tenha aquela necessidade básica atendida. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer aqui? O meu temperamento, talvez ele me diz que eu tenha uma necessidade de atenção e validação muito maior do que o temperamento do meu irmão. Então, se a minha mãe e meu pai me trata exatamente igual ele trata o meu irmão, para o meu irmão vai ter um efeito e para mim vai ter outro, porque essa quantidade de atenção e de validação que eu preciso é maior do que comparada ao meu irmão. Eu não sei se vocês já passaram ou se vocês já conheceram alguma história assim, de pais que falam: eu não sei o porquê ela é assim, eu não sei o que acontece, eu trato ela igualzinho eu trato o irmão, e ela funciona desse jeito e o irmão funciona de outro. Mas é óbvio, ela tem uma necessidade e o irmão tem outra. A nossa prática parental, ela não tem que ser igual, ela tem que também partir do princípio da equidade, de que talvez um tenha uma necessidade maior e o outro outra necessidade menor. Estava discutindo há um tempo sobre uma situação específica de uma pessoa que tinha um funcionamento parental muito parecido com o meu. Então, assim, a forma como a mãe dela funcionava era muito parecida com a forma como a minha funciona. E aí, o fato da mãe dela funcionar desse jeito gerou uma condição muito intensa de disfuncionalidade, até mesmo de condições psicopatológicas, uma necessidade, uma coisa. O que, para mim, a minha funcionando exatamente nesse mesmo padrão, não necessariamente teve grandes influências ou não necessariamente é um grande problema. Porque vocês entendem que talvez aquilo que ela tem de necessidade é muito maior do que o que eu tenho, talvez um pouco que eu recebo tá tudo bem. Então, o temperamento, ele também define a quantidade, né, requerida que essas necessidades sejam supridas pelos cuidadores. Então, quem for mãe, quem for pai, entenda que se você tiver 2 filhos, são 2 pessoas absolutamente diferentes e que o filho A vai exigir A de você e que o seu filho B vai exigir B de você. E que não quer dizer que se você prover cuidados diferentes, isso significa que você goste mais de um ou goste mais de outro de forma alguma. E sim que um tem uma necessidade diferente da do outro, tá?